Amém, então, meus irmãos. Vamos iniciar já a nossa mensagem, sem mais delongas. Eu gosto muito de meditar nas coisas, do que acontece na minha vida, no que acontece no dia a dia, né? Não somente na minha vida, mas observando as coisas ao meu redor. E essa semana foi uma semana muito desafiadora, muito cheia de coisas, né? No meu trabalho, eu estou numa frente nova e eu estou tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque é uma frente nova que eu não sei como é que funcionam as coisas, sabe? Eu sei o sólido, né, o técnico, mas a coisa mais funcional das coisas eu não sei. Então eu estou fazendo 3 coisas, e é o que eu tenho feito durante essas semanas todas nesse ano. Que é, primeiro eu entrei já numa demanda que está atrasada, então entrei já cobrando, né? Entrei já sendo cobrado. Segunda coisa, estou me integrando com uma equipe nova, totalmente nova, pessoas com características totalmente diferentes da qual eu já estou acostumado. E terceiro, estou aprendendo, né, o aspecto funcional da coisa, né? Então estou desenvolvendo as tarefas enquanto eu aprendo. É colocar o trilho enquanto o trem anda. É mais ou menos isso que eu tenho feito essa semana. E a minha mente ela não parou por nada essa semana. Não parou por nada. Teve um dia que a Fê chegou do trabalho, eu só dei oi, já fui deitar, que eu já estava assim, fiquei quieto o dia inteiro, a noite toda, eu estava muito cansado, já tinha falado para ela, assim, minha cabeça está explodindo, não sei o que eu faço agora, só vou deitar um pouquinho, né? E tudo isso porque eu tenho um probleminha, que a gente geralmente tem, né? Que é depender de pessoas. Depender das pessoas ao nosso redor é difícil, e no meu trabalho em específico é muito necessário. Eu não consigo fazer tudo sozinho, então eu dependo de outras pessoas para poder me auxiliar. Nessa semana, só observando lá meu trabalho, eu encontrei 3 problemas. E os 3, eu precisava de ajuda de 3 pessoas diferentes. E as 3 pessoas diferentes têm um tempo diferente do meu. Porque eu, geralmente, analiso as coisas de uma forma mais lógica. Eu olho, observo, enxergo os problemas, enxergo soluções e tento colocar já em prática. E, geralmente, tem gente que é um pouquinho diferente. Às vezes, um pouquinho mais devagar para poder entender. Devagar assim no seu tempo, ou às vezes precisa entender com mais calma, precisa que você detalhe com mais clareza. Só que eu fiquei dependendo dessas pessoas. E enquanto eu estava ali, eu identifiquei os problemas, entreguei os problemas para as pessoas, falei, preciso de ajuda. As pessoas falaram, vamos marcar reuniões. E as reuniões não eram marcadas. E eu fiquei parado, sem resposta nenhuma. Aí eu fiquei pensando. A primeira coisa que eu fiquei pensando, eu falei assim, o que eu posso fazer enquanto eu espero aqui? O que eu faço? O que eu posso fazer para adiantar alguma coisa? Isso pensando no trabalho. E a segunda coisa que foi já pensando em outros motivos. Foi, por que eu não consigo controlar certas situações? Né? Por que eu não consigo depender 100% de mim, acabou? Né? Por que eu não consigo movimentar peças da forma como eu quero, do jeito como eu quero, para funcionar, né? Além disso tudo, ainda estava decidindo o que a gente ia falar hoje aqui. Então, foi uma semana bem cheia. Só que é isso, eu amo a Deus porque Ele nos mostra e traz coisas ao nosso olhar, à nossa mente, as pequenas coisas, inclusive em problemas. E eu gostaria, Deus me mostrou algo que eu gostaria de refletir com os irmãos. Meditar aqui e compartilhar com os irmãos, coisa que eu também já meditei em casa. E eu já vou adiantando que o tema hoje ele é confrontante. O tema ele pode, a primeiro momento, pode te deixar um pouco chocado a forma como eu vou falar. Mas você vai entender lá no fundo, lá no final, o que é isso, tá bom? Então não se assuste, não entre em nenhum cenário, mas o tema de hoje é por que Deus não me obedece. Esse é o tema de hoje. Para a gente começar a falar sobre isso, eu quero ler com os irmãos Gênesis 15, versículo 1 ao 4. Gênesis 15, versículo 1 ao 4, o nosso querido Marcão vai estar colocando, né? O pessoal, não sei se é Marcão, mas o pessoal da mídia vai estar colocando aqui para a gente, vocês podem acompanhar, mas sempre anote, leve para sua casa para você meditar, ler não somente os versículos, mas o contexto, entender mais sobre o que a gente está falando. Gênesis 15, versículo 1 ao 4 diz o seguinte, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão.
eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Amém? É a partir daqui que a gente vai se basear, tá? Para começar a nossa conversa, vocês já assistiram Aladdin, aquele filme da Disney? O filme é muito simples, bem fácil de falar. Aladdin é um cara que encontra uma lâmpada mágica com um gênio lá, que faz 3 desejos, e aí é o resto do filme. Segue por aí. Eu gostaria que você imaginasse neste momento, se você encontrasse uma lâmpada mágica agora. Você provavelmente esfregaria ela, né? Apareceria aquele gênio. E você provavelmente pediria uma casa, ou casas, riquezas, né? Dinheiro, talvez saúde perfeita, né? Acho que a gente geralmente pediria nesse sentido, né? Coisas relacionadas aos bens materiais, né? Meditando nisso, pensando um pouco nisso, sabe o que é curioso? Nós, como cristão, criamos uma realidade onde nós encontramos uma lâmpada mágica na nossa mente. Essa lâmpada mágica que a gente encontrou, muitas vezes nós chamamos de igreja. Esfregar a lâmpada mágica seria ir nos cultos, e os pedidos seriam as nossas orações. Muita gente encontrou essa lâmpada, vem, esfrega ela e fala: ó, Deus, cura minha família, resolve meus problemas financeiros e me deixa feliz até sexta-feira. Aí está tudo certo. A nossa sociedade, ela avançou tecnologicamente, e esse avanço tecnológico, ele fez com que criasse uma cultura onde nós temos e idolatramos o controle e a instantaneidade. Olha a palavra bonita que eu achei. Instantaneidade. Ou seja, nós, hoje com acesso, a gente quer controlar tudo, quer saber de tudo. Por exemplo, você já vira e mexe, acontece comigo, vira e mexe, já puxa o celular e fala: o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo? Quero ter controle, quero saber. Saindo de casa, o que a gente sempre faz? Já pergunta para a Alexa se vai chover. Vai chover para saber se eu vou levar o guarda-chuva ou não. Quero tudo rápido, tudo fácil. Essa é a nossa geração atual. Nós queremos respostas rápidas, soluções práticas. Só que de quebra, a gente quer que Deus se enquadre nessa rotina. Nós desejamos um Deus que se enquadre naquilo que nós vivemos. E, obviamente, também nos pedidos, né? E é aí que as coisas começam a piorar um pouquinho, porque nós, nessa vida maluca, nós começamos a perder de vista quem Deus é, quem Ele realmente é, e nós criamos um Deus personalizado, modelado aos nossos desejos. Nós tiramos Deus da frente e a gente acha que está enxergando um Deus, mas é uma criação nossa. Esse Deus que a gente cria, Ele aprova todos os planos. Ele abençoa qualquer coisa que você for fazer. Ai Deus, hoje eu vou mentir porque preciso, né? Para garantir estabilidade do meu trabalho. Aí esse Deus, né, que você criou fala: é isso. Porque o importante é você estar bem, né? Esse Deus, Ele abençoa tudo, faz tudo. Ele nunca questiona, nunca fala, nunca pergunta quais são suas prioridades. Esse Deus inventado por nós, Ele existe para atender às nossas demandas, como um gênio da lâmpada. E pode até parecer um pouco absurdo, né? Falar: nossa, mas aí você viajou um pouquinho, hein? Não é bem assim. Às vezes você pode até pensar que não, eu nunca fiz ou não estou fazendo isso, em nenhum momento pensei. Mas é importante a gente olhar para a Bíblia. Porque a Bíblia, ela traz verdades e ela traz situações que aconteceram, não para que a gente julgue, mas para que a gente observe o modelo e fale: olha, eu vou viver diferente. E é esse o caso. A história que eu trouxe hoje é de Abraão e Sara. Porque nessa história a gente vai pensar e vai lembrar de uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, nós estamos propensos a criar um Deus sob medida
para os nossos desejos, para nós mesmos. O que a gente leu foi Abraão fazendo um pedido genuíno. Só que agora a gente vai ler Gênesis 16, do 1 ao 4, um desenrolar dessa história que provavelmente você já até sabe o que é. Gênesis 16, versículo do 1 ao 4, fala assim, olha, ora, Sarai, Deus ainda não tinha mudado os nomes deles, tá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já faziam 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Amém? Quando a gente leu, como eu falei, Gênesis 15, Abraão, ele queria um filho. Ele queria ali, e a gente pode entender esse versículo de fato como um pedido, né? Ele queria ter um filho, ele queria ter um herdeiro. E Deus, ele ouviu esse pedido e falou assim, fica tranquilo, você vai ter um filho, você vai ter um herdeiro. E nós sabemos que Deus não volta atrás. Quando Deus fala, vai acontecer, é certeza. Hoje em casa a gente relembrou sobre a diferença de fé e esperança. Esperança é coisa humana, né? Esperança você está à espera de algo que pode ou não pode acontecer. A fé não. A fé você sabe que vai acontecer. Você está à espera de algo que sabe que vai acontecer. Por mais que as coisas pareçam que não, você sabe que vai acontecer. Entendeu? Então essa é a diferença. Então, Deus, ele já tinha falado, olha, vai acontecer, eu vou te dar um filho. Só que Abraão, Sara, começaram a perder um pouquinho da paciência e achou que podia ajudar Deus a cumprir essa promessa. Nesse momento, eles criaram um Deus para eles. Um Deus personalizado. Um Deus que não questionou o pensamento deles. Não questionou essa questão. Mas apoiou, falou, não, faz sentido. E tudo isso aconteceu por uma questão muito simples. A lógica humana. A lógica humana fez com que eles fizessem isso. Sara, idosa, estéril, não tinha condição física. Não tinha condição física para gerar uma criança. Então, para eles, a promessa de Deus não poderia ser cumprida por meio dela. É lógico, não é? Se for aplicar a lógica humana, vai ter um filho, eu não posso ter filho, não é comigo. É a lógica humana. Talvez eles tivessem pensado, olha, Deus disse que daria um filho, mas não especificou que era através de Sara. Então, talvez Deus esteja esperando que a gente dê o primeiro passo. Eles confundiram a promessa de Deus com uma execução humana. Criaram esse Deus que falou, não, é isso aí. Enquanto a promessa de Deus ela era algo sobrenatural, a lógica humana raciocinou, olha, já que eu não posso ter filho, Agar vai fazer isso por mim. Qual que é o resultado disso? Nasceu Ismael. E a gente pode dar um apelido para ele. Ele é o filho da lógica humana. Mas junto com Ismael, sabe o que nasceu? Nasceu também uma crise familiar que ela perdura até hoje, meus irmãos. E a gente vê lá, né, judeus, árabes, muçulmanos, né? A gente vê essa questão. É uma crise familiar de uma escolha, lá atrás. Vamos fazer uma ilustração moderna agora, para a gente entender um pouquinho melhor? Raciocinar com as coisas que a gente tem. Isso é muito semelhante quando você vai orar por um emprego. Você ora por um emprego, clama a Deus, e Deus te responde. Vai vir um emprego. Aí você, amém, glorifica, dá glória, canta, fica feliz. Só que passa-se o tempo, o emprego não vem, não está chegando o emprego, mas Deus disse que vai vir emprego. Mas não vem, não vem, não vem. Aí você perde a paciência. Porque as dificuldades financeiras estão batendo, está chegando, tem conta atrasada, tem situações para resolver. E aí você cria um Deus personalizado. E esse Deus personalizado, ele sussurra para você assim, olha, e se você mentir no seu currículo? Só para tornar ele um
pouquinho mais vantajoso, um pouquinho melhor, mais charmoso. No final das contas, se você passar nessa vaga, é só correr atrás, porque depois deixa de ser mentira. É um Deus personalizado, feito para você. Parece Itaú, né? Feito para você. Qual que é o resultado dessa questão? Vai nascer um Ismael profissional. O emprego vem, mas sabe o que veio junto? Culpa, instabilidade e medo. Você nunca mais vai ficar tranquilo dentro do seu trabalho, sempre achando que vão te pegar, sempre achando que vão pegar o ponto ali. Você nunca vai estar bem. Você sempre vai ficar com esse medo de ser descoberto. É mais ou menos a mesma ideia. Abraão e Sara, eles só se esqueceram de uma coisa, né? Que era ouvir a Deus de verdade. Ouvir a Deus era o melhor, e eles se esqueceram. E nessa falta de paciência, nessa incredulidade, eles personalizaram um Deus só para eles, que não questionou essa questão, que não fez nada. Eles personalizaram um Deus bondoso, que fez com que eles achassem normal essa execução. Não, está tudo certo. Faz muito sentido trocar a soberania de Deus pela minha lógica humana, porque eu sou muito maior, né? Quero ler com os irmãos Salmo 115, versículo 4 ao 7. Lá vai falar o seguinte, olha: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. O problema que Sara e Abraão não perceberam é que naquele momento o Deus que eles criaram era um Deus que não fala, é um Deus que não corrige, é um Deus que não te desafia, não desafiou eles. E é exatamente o que a gente acabou de ler. A Bíblia chama de um ídolo mudo. Esse Deus personalizado que a gente cria, que aprova as nossas mentiras, a nossa pressa, que existe somente para justificar as nossas escolhas, ele é como uns ídolos descritos aqui em Salmo 115. Você olha e vê todas as características. Você olha e fala assim, é Deus, mas não é. Você olha e vê todas as características, mas não é Deus, não é o Deus real. Porque o verdadeiro Deus, ele fala, mesmo quando você não quer ouvir. Mesmo quando você é contrariado, ele fala. O verdadeiro Deus, ele vê o passado, ele vê o presente e ele vê o futuro. Ele escuta, enxerga as nossas alegrias, as nossas tristezas e até mesmo as reclamações. O verdadeiro Deus, ele vive uma experiência pessoal. E ele caminha lado a lado com você. Ele caminha lado a lado com a gente. Esse é o verdadeiro Deus. E eles se esqueceram de olhar para ele. Só que o que acontece é, mesmo sabendo que Deus é real, e que ele fala, que ele está presente conosco, a gente vive uma crise com ele. Criamos uma crise com ele. Para exemplificar isso, eu quero ler com os irmãos Abacuque. Abacuque 1, versículo 2 e 3. Lá vai estar escrito assim, até quando, Senhor, clamei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e o conflito por todo lado. Vamos entender melhor aqui. Abacuque, o profeta Abacuque, ele estava triste, angustiado, com uma grande injustiça social que acontecia naquele tempo. Tudo que ele olhava, onde ele olhava, ele via opressão, corrupção, tudo de mal. E como ele mesmo menciona, os ímpios prevalecem sobre os justos. Era isso que ele enxergava naquele momento. Essa angústia é uma angústia genuína, é um lamento honesto. Porque ele estava expondo aquilo que ele estava vivenciando. Tudo aquilo que ele falou aqui era algo que ele via. Mas no fundo, ele queria uma resposta prática
rápida e imediata de Deus. Eu, João, imagino que ele esperava uma intervenção divina naquele momento. Enquanto ele olhava e via e orava, ele esperava que Deus, sei lá, descesse como um raio mesmo, do nada fizesse as coisas ruins desaparecer e só prevalecer os justos. O problema, quer dizer, não problema, a solução, né? É que Deus respondeu a Abacuque, não o que Abacuque queria ouvir, mas Deus respondeu para ele quem Deus é. Essa foi a resposta de Deus, quem ele é, não o que Abacuque queria ouvir. A gente pode resumir a resposta de Deus a uma única frase que está registrada em Abacuque 4, 2:4, que ele é simples: o justo viverá pela fé. É o resumo da resposta de Deus. A gente pode simplificar nessa frase que está escrito: o justo viverá pela fé. Essa resposta divina, ela nos conta, nos fala que mesmo em meio ao caos, problema, adversidade, devemos confiar na soberania e nas promessas de Deus, e não nas nossas forças, não nas circunstâncias que a gente enxerga. Essa resposta de Deus a Abacuque é um chamado à fidelidade em tempos de incerteza. Só que esse é o problema, nós não queremos ouvir isso. Não é essa atitude que a gente esperava. Quando a gente está em crise, não é isso que eu quero ouvir de Deus. E é por isso que a gente pode falar que às vezes a gente vive em crise, porque quando a gente não quer ouvir o que Deus está falando, cogitamos que Deus falhou. Nós cogitamos que Deus errou. Não era isso, Deus errou. Não era essa a resposta que eu queria para a minha vida. Você errou. Cogitamos. E começamos a criar deuses moldados ao nosso egoísmo. Já que Deus não me respondeu, vou criar um Deus aqui na minha mente que esse sim vai me dizer sim. Ou esse sim vai me dizer não. Enfim, esse vai me dar a resposta que eu quero. Voltando para a história de Abraão e Sara, eles estavam numa crise semelhante. Eles não confiavam plenamente em Deus. Se você anotar depois para vocês dar uma olhada, Gênesis 17, você vai ver Abraão rindo. Porque ele estava duvidando de que ele poderia, já em idade avançada, ter um filho. Depois você vai ver em Gênesis 18:12, que Sara ri. Deus até confronta ali, mas Sara ri, também não acredita que na velhice poderia gerar um filho, dar à luz. Tanto que Isaac, a tradução é ele ri. Meio que para você relembrar sempre que você duvidou da promessa. Então é ele ri. Ria, olha aí a promessa sendo realizada. Basicamente isso. Eles não confiaram, eles estavam numa crise. E esse mal, ele está enraizado até hoje nos nossos corações. O mal de não viver pela fé. Nós não vivemos pela fé. Ou vivemos metade, ou uma porcentagem muito baixa pela fé. Não 100%. Só que aqui que está o porém, né? Deus, ele não está limitado à nossa lógica. A nossa lógica é muito falha. Os nossos cronogramas são extremamente desorganizados. Os nossos métodos não fazem nenhum sentido perto do que Deus é. Deus não se limita a isso. Os caminhos de Deus, eles vão além da nossa compreensão. Os propósitos de Deus, eles sempre prevalecem. Mesmo quando os meus planos, quando os seus planos, eles falham. O propósito de Deus ainda está prevalecendo. E a Bíblia, repleta de exemplos. Eu trouxe 2 que eu quero trazer como um ponto para a gente também fazer essas comparações. José do Egito, por exemplo. Depois vocês podem procurar a história dele de Gênesis 37 ao 50. Lá está a história de José do Egito. Resumo da ópera. Os irmãos de José, por inveja, por raiva, estavam planejando matar ele. Não mataram, decidiram vender então. Venderam José como escravo. E depois disso tudo, ainda ali como já longe dos irmãos, longe da família, José ainda foi preso injustamente. Qual que era o nosso plano? Qual que seria o seu plano mediante a tudo isso? Qual que seria o seu plano de resolver essa situação? Vamos castigar.
Vamos pegar os irmãos de José, bater tudo, né? Botar no milho. Vamos pegar Potifar, tirar ele do cargo, descer, vai embora. Vamos resolver a situação toda. Mexeram com o meu menino. Basicamente isso que faríamos, né? E qual foi o plano de Deus? Usar a situação através de José para salvar nações inteiras da fome. Esse foi o plano de Deus. O plano de Deus não foi ir lá, falar, agora volta lá José e mostra quem é que manda. Ou agora volta lá e mostra para Potifar quem é que manda agora. Não. Foi assim, agora vamos salvar o resto. Vamos salvar o povo. Outro exemplo, Paulo, o seu espinho na carne. Vocês vão encontrar isso lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Paulo ele pediu 3 vezes a cura de um sofrimento que pode ser tanto físico ou espiritual. Ele apelidou de um espinho na carne. Qual que seria o nosso plano mediante a isso? A gente provavelmente esperaria uma cura ou instantânea, ou uma cura gradativa. Uma cura gradativa. É isso que a gente esperaria, né? Orou, papum, foi, ou vai vir agora, ou daqui a um mês você está curado. De qualquer forma você está bem. Qual foi o plano de Deus? O plano de Deus foi virar para Paulo e falar assim, a minha graça te basta. E ele usou a fraqueza de Paulo para revelar o poder de Deus e a glória dele. Esse foi o plano de Deus. Quero ler com os irmãos agora, Romanos 11, versículo 33 ao 36. Fala o seguinte: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando Paulo ele fala, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, ele está enfatizando que Deus age de maneiras que nem entendemos. Não faz nenhum sentido para mim. Se eu fosse planejar essa situação, me chamariam de doido, maluco. Ou seja, quando Paulo ele fala isso, ele fala que na prática a gente tem que confiar em Deus. Quando a situação não está legal, quando tudo parece meio confuso, quando as suas escolhas não estão parecendo muito bem, não está sendo fácil, fala para confiar em Deus. Você quer um exemplo? O plano da salvação. O plano da salvação, quando as pessoas esperavam o Messias, elas esperavam um Messias político. Um Messias que resolveria os seus problemas terrenos. Agora o Messias vai nos livrar dessa corrupção, vai nos livrar dessa opressão, desse governo. Eles esperavam um Messias político que assumiria um trono físico. Só que o plano de Deus foi usar uma humilhação, porque até então a cruz e morte de cruz era humilhante, era degradante. Quem morria de morte de cruz, você falava assim, nossa, o pior. Deus usou a humilhação para trazer salvação, totalmente contra o que você, ou eu, ou aquelas pessoas esperavam. Tudo ao contrário. Lá em 1 Coríntios 1, 27, diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É por isso que é meio confuso. Eu já quero concluir, meus irmãos, fazendo já uma outra ilustração. E eu quero que vocês acompanhem comigo nessa ilustração. Imagina um artista. Esse artista está fazendo um autorretrato. Ele usa as melhores cores, os melhores pincéis, e aos poucos, conforme a arte começa a se revelar, ele começa a se encantar tanto com a sua própria obra, que ele começa a adorá-la, mas se esquece que ele mesmo foi criado por alguém infinitamente maior.
Vamos pegar isso, voltar para o tema. Sabe por que Deus não me obedece? Sabe por que Deus não te obedece? Porque Deus não é a pintura. Deus é o pintor. A pintura, ela é uma projeção frágil do nosso ego. Ela é uma criação e uma personalização de um Deus que eu desejei. No entanto, o verdadeiro Deus, ele está além dessa tela. Deus, ele não está aqui hoje, ele não está na sua vida para suprir para atender o que você quer. Deus não está para você, para virar atender, porque eu preciso de uma casa, porque eu preciso de um carro, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Ele não veio para isso. Ele veio para suprir o que você precisa de fato, não o que você quer. Por isso que eu falei, o tema ele é um provocativo, porque à primeira vista parece que a gente nunca pensaria nisso, né? Parece que nunca pensei, por que Deus não me obedece? Mas a gente se engana. Porque pode ser que você não usou as mesmas palavras. Pode ser que em momentos da sua vida você não usou, porque Deus não me obedece. Mas já pensou. Mas já trouxe situações à sua mente que quando não saiu da forma como você queria, você ficou chateado. Você largou sua fé. Ficamos frustrados porque Deus não nos obedeceu. Porque Deus não seguiu os meus planos. Deus não me ouviu. Deus, vou falar um negócio para você. Deus, ele não assina contrato onde ele promete seguir as nossas cláusulas. Na verdade é o contrário. Somos nós que assinamos um contrato dele, quando nós entregamos a nossa vida a ele. Então não é Deus que assinou o nosso contrato, somos nós que assinamos um contrato de Deus. E agora, você tem que seguir aquilo que você assinou. Você leu as letras miúdas? Você leu o seu contrato? Nós devemos seguir o que firmamos com Deus, e não o contrário. Não é Deus que vai firmar nada, Ele não vai seguir nada do que eu firmei com Ele. É eu que vou seguir as coisas que Deus firmou comigo. Deus, Ele quer dizer para nós hoje, para de tentar controlar. Para de tentar movimentar, apontar para onde Deus vai, o que Deus vai fazer, o que Deus pode ou não pode. Para. Primeiro, porque isso é impossível. Não tem nem como. E segundo, que quando você tenta controlar, quando você tenta pegar as rédeas, você não está percebendo que você está personalizando um Deus para você. Você deixou Deus de lado, criou um Deus novo e está seguindo algo vazio. Você cria algo para justificar os seus erros, os nossos erros. Deus chama hoje a gente para ter ação, e duas ações. A primeira é para a gente reconhecer os falsos deuses que criamos. E quais são os falsos deuses que nós criamos? Um Deus que a gente inventa para ter sucesso, uma garantia de sucesso. Um Deus para justificar os nossos erros. Um Deus para justificar os nossos vícios. Um Deus para justificar a forma como eu sou. Eu sou estressado? Mas Deus falou lá só para não pecar, mas pode irar. A gente criou ali um novo Deus baseado com recortes bíblicos, né? Parece até aquelas ameaças antigas, né? Que o pessoal ia recortando no jornal letras, né? Ia formando uma frase com letras assim, né? Anônimo, né? Parece até isso que a gente faz. Então, reconheça que você criou Deus, um Deus falso, um Deus vazio, um ídolo mudo, só para garantir os seus planos. E a segunda ação que Deus espera é que nós nos entreguemos a Ele, ao verdadeiro Deus. Um Deus que Ele não se limita à sua lógica, à nossa lógica. Um Deus que não se encaixa em caixas. Um Deus que vai falar a verdade. Nós não temos uma frase, uma expressão, né, uma questão que nós usamos, que amigo é aquele que fala a verdade, em amor, mas é aquele que te aponta a verdade, que te aponta os erros. É isso. Deus, Ele fala para o seu bem.
Deus, Ele quer que nós nos entreguemos a Ele de verdade, para ouvir o que Ele tem a dizer, para andar a cada dia com Ele. E Deus, Ele promete realizar coisas novas, todos os dias, coisas que vai além do que a gente imagina, conforme está escrito lá em Isaías 43:19. Deus fará coisas novas, coisas além do que nós imaginamos. Temos que confiar nisso. Eu quero só encerrar agora, lendo Isaías 55, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meus irmãos, que a gente possa parar de tentar controlar Deus, de tentar controlar o agir dele, de tentar controlar o que nós queremos ouvir, de parar de criar deuses, de parar de seguir ídolos mudos, e que nós possamos nos permitir chegar mais próximos de Deus. E eu falo nos permitir porque só depende de você, não sou nem eu, nem Deus, é você que tem que escolher. Não, eu vou voltar para Deus, vou falar com Ele, vou conversar com Ele, vou conhecer. Acho que eu não conhecia Ele, vou conhecer. Afinal, os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus estão num nível muito acima do que a gente pode esperar. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, nós descobrimos os planos de Deus. Por mais doido que sejam as coisas, por mais doideira que pareça, os planos de Deus, Ele sempre te leva para o lugar certo. Os planos de Deus sempre levam para o momento certo. E eu peguei uma frase, nem sei se existe, mas é uma frase que eu achei muito interessante. Um GPS, ele recalcula a rota quando erramos. Deus não precisa, porque Ele já incluiu no seu plano os nossos erros. Então, os planos de Deus vão te levar para o lugar certo. Por mais que você vacile, mas siga esses planos. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com os irmãos nesse sentido, para que possamos buscar o Deus real, o Deus verdadeiro em nossas vidas. Busque identificar na sua vida se em algum momento você tem criado deuses falsos, ídolos mudos, porque acontece, é mais normal do que parece, e que possamos nos entregar verdadeiramente a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por esta palavra de hoje. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor se revela aqui hoje, Pai, que o Senhor se faz aqui presente, Pai. Senhor, te pedimos, Deus, que o Senhor venha estar perdoando os nossos pecados, Deus. Senhor, que o Senhor venha estar mais, que nós na verdade possamos estar mais presentes, Pai, mais próximos de Ti, Deus. Nos mostre, Pai, o caminho, clareie o caminho, Pai. Que possamos deixar para trás aquilo que acreditamos, que possamos deixar para trás os nossos planos, Deus. Que possamos deixar para trás aquilo que achamos que é o correto, Pai, para seguir exatamente o que o Senhor quer, Pai. Que possamos Te ouvir, Pai. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua palavra, Pai, a Tua voz. Nos ensina o verdadeiro caminho, Pai, que possamos trilhar ele dia após dia, Deus. Nos proteja, Pai, de nós mesmos, que possamos deixar e matar dia após dia o velho homem, Pai. Que possamos deixar para trás tudo isso e seguirmos a Ti, Deus. Não queremos, Pai, mais controlar o Senhor, até porque isso é impossível, Deus. Nos ajude, Pai, a ser controlados por Ti, viver por Ti, viver a Sua vida, viver tudo que o Senhor tem para nós aqui, Deus. É isso que nós Te pedimos, Pai. Restaura, modifica o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas a Deus, amém?